Para a gente poder atender melhor os nossos clientes, a gente precisa entender esses clientes. Quais são as dores dele? Aí a gente vai ter que trabalhar um pouco a questão de empatia e tudo mais, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aí chegam o quê? Os clientes difíceis. Os clientes difíceis, anotem, são uma oportunidade de engajamento. Porque se você faz tudo direitinho para o cliente, conforme foi combinado, o cliente vai falar, legal, esse contador é bom. Agora, se dá uma bucha, se acontece alguma coisa errada, se tem um problema e o cliente está lá, pé da vida, se você conseguir resolver, é aí que você conquista de verdade esse cliente. Então, cliente difícil, a gente pode olhar de duas maneiras. Lá vem bomba, e aí eu vou querer me afastar dele, ou olhar para ele como uma oportunidade de eu ganhar um cliente fiel. Esse cliente, se você reverter a situação dele, é ele que vai fazer teu filme, que vai falar bem de você, que vai trazer novos clientes. Aí tem um monte de pesquisa falando sobre isso. Ah, mas aí tu tá falando de um cliente pontualmente difícil. Eu tô falando que aquele é recorrente difícil. Toda hora ele é difícil. Existe esse, né? Que eu acho que é uma questão de personalidade, talvez. Aí a gente tem que separar o joio do trigo, né? Uma questão, assim, sempre pergunto para ele, cliente tem sempre razão? Essa é uma pergunta básica, né? E capaz aí de... Já daqui a pouco vai estar aí na pergunta dos nossos ouvintes aí do podcast. Mas a questão é o seguinte, o cliente tem sempre as suas razões. Isso não quer dizer que ele tem razão no caso. A gente tem que entender quais são as razões dele para ele estar reclamando. Se for algo que realmente tem a ver com o seu serviço prestado, e a gente tem que ter a humildade de se colocar no lugar dele, entender a dor dele, o que ele está reclamando, beleza. Esse é um caso onde a gente pode reverter, ganhar um cliente fiel. Esse é o cliente que é realmente a oportunidade que eu estava falando. Agora, se é aquele cliente que ele está infeliz na vida, porque a mulher dele largou ele, porque o time dele perdeu, porque sei lá o quê, e aí ele desconta sempre na corda mais fraca, o lado mais fraco da corda, né? Que são os fornecedores dele, aí é muito importante colocar limite. Não, legal. Agora, mas você, Beto, você fala o seguinte, né? O Lucas, na verdade, trouxe essa ideia. Sempre o difícil. Você vê que pode ter o cliente que ele sempre é difícil, ou o problema dele não foi resolvido e ele continua sendo difícil por conta disso? Não existe ninguém que é 100% mal, ninguém que é 100% bom. Tá? Isso aí é do ser humano. A gente tem momentos que a gente está mais de um jeito, momentos mais de outro. Logicamente, tem traços de personalidade que tem uma tendência mais para um lado, tendência mais para o outro. Mas não existe um cliente que é sempre difícil. Isso aí é uma generalização que a gente faz. Na prática, o que acontece é o seguinte, a gente grava os momentos que são os momentos que mais doem. Né? Então, os momentos que são bons, a gente não registra. Mas todas as reclamações que o cliente fez, a gente lembra de todas. E aí a gente fica com a sensação que aquele cliente é o cliente que é sempre o cliente ruim. Né? A questão aqui é realmente a gente entender cada cliente é único. Não tem uma receita de bolo, não tem uma forma da gente sempre atuar. Se eu fizer isso, os clientes vão estar sempre felizes. Não. Qual que é a necessidade que não foi atendida desse cliente para ele chegar nesse ponto de estar fazendo isso que ele está fazendo? Que é ligando, xingando, reclamando. Aí a gente tem que ver cada cliente, qual que é a situação do cliente.